Vamos abrir a Bíblia, aproveitando-os de pé, no capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios. Capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios. Eu vou ler a partir do verso 18. Quero que você acompanhe comigo, porque o mínimo detalhe pode ser muito importante para Deus abrir o seu entendimento, para que você possa compreender o que Ele está dizendo através da sua palavra. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aleluia. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, vede a vossa vocação, a vossa chamada, a vossa salvação. Vê, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Aleluia. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, aleluia, para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Aleluia. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Muito obrigado, Pai. Tua palavra é tudo. É tudo que nós precisamos ouvir. Ela expressa tudo o que o Senhor tem prometido para nós. Não há necessidade que se interprete a tua palavra. Tu és o próprio intérprete dela. Lê-la como ela é,
já nos traz um regozijo muito grande. E já podemos ver através da janela da revelação o que o Senhor está querendo dizer para nós nesta noite. Repetir para nós mais e mais e mais as mesmas expressões, para que nós saibamos que ninguém se gloria diante de ti na carne, porque tu és o Salvador onipotente, exclusivo da tua igreja, do teu povo. Aleluias. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Abre para nós mais uma vez o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Deus vos abençoe. Meu tema é um pouco esquisito hoje. Talvez seja o último que eu estou fazendo um parêntese para continuar na exposição das eras da igreja, agora no mês de março. No próximo domingo, se Deus quiser, eu pretendo continuar com a exposição das eras da igreja, capítulos 2 e 3 de Apocalipse. E eu fiz um intervalo desde o final do ano, trazendo a festa de fim de ano, e também alguns temas que Deus nos deu pela sua graça durante o mês de janeiro, e encerrando hoje, no dia 29 de fevereiro, último domingo de fevereiro. Vamos ver se você entende corretamente a expressão que eu quero deixar com você gravado no seu coração. Os que não são, é que são. Hein? Os que não são, é que são. Você vai encontrar isto na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Deus reivindicar para si mesmo o poder da salvação, da cura, da libertação, da eleição. Você vai ver Deus reivindicar para si mesmo a soberania sobre a raça humana e sobre todo o universo. E incompativelmente com as religiões e com os religiosos, desde a época remota até os nossos dias atuais, ele mostrar a sua soberania e identificar para nós a sua salvação através de sua bondade exclusivamente. Os que não são, é que são. Em primeiro plano, nós devemos de observar que Paulo faz um confronto entre os filhos de Deus, os que são chamados por Deus, e os que não são filhos de Deus, que não são chamados por Deus. E ele faz uma comparação. E sem medo de errar, ou mesmo estar dizendo algo que não era verdadeiramente a palavra, mas com convicção, ele coloca os filhos de Deus neste mundo como algo dos mais terríveis dos seres humanos. Os filhos de Deus, na verdade, quando chamados, se identificavam entre os mais terríveis seres humanos na terra. Os que não eram.
ele fala que os filhos de Deus são, claro que à vista dos homens, loucos, fracos, vis, desprezíveis e que não são nada. Baixa um pouquinho só o microfone, irmão. E ele diz que Deus fez exatamente isto, a fim de confundir e aniquilar a sabedoria dos sábios. Ele fez isto para confundir os sábios, os poderosos, os nobres e os que são alguma coisa. E esse confronto que ele faz entre os filhos de Deus, chamados e os não chamados, não filhos de Deus, ele faz esse confronto e nós olhamos biblicamente e temos que então confirmar com Paulo que isto é verdade. Ele chamou a atenção para você, para mim, e disse: olhai para vós mesmos a vossa vocação. Examine você mesmo a sua chamada. Pense quantas pessoas melhores que você poderiam ter sido chamados para esta mensagem, para esta revelação. Paulo disse: veja você mesmo a sua natureza. A sua loucura, a sua fraqueza. E como que Deus poderia ter chamado outros que você conhece e não chamou? Loucamente chamou você. Porque isto é uma loucura de Deus. É uma fraqueza de Deus. Aprove a Deus chamar os crentes pela loucura deste evangelho. Se nós fôssemos analisar cada expressão que o apóstolo São Paulo usou para qualificar os filhos de Deus, nós ficaríamos até estupefados. Se você tiver uma curiosidade, escreva: loucos, fracos, vis, desprezíveis, que nada são, e busque no dicionário os sinônimos disso para você ver o que é os filhos de Deus. O que são os filhos de Deus? Uma coisa vil, uma coisa desprezível. E ele disse assim: esse é meu. Vai para cá. A tendência lógica do ser humano é escolher o melhor. Isso é uma coisa lógica. Se você vai comprar, você sempre está escolhendo a melhor roupa, a melhor costura, o melhor pano, o melhor material. Essa é a tendência humana, escolher sempre o melhor. E Deus, em sua loucura, veio escolher o pior. Agora, é certo que a Bíblia fala sobre aparência. E a aparência é enganosa. Nós somos enganados pela aparência. Porque, infelizmente, Satanás se esconde, ele e seus filhos, atrás de uma aparência. E os filhos de Deus não se escondem. São abertos à sua natureza. Quando Deus os encontra pelados. E até endemoniados.
coisa esquisita te falar, mas a aparência faz com que você creia que um filho do diabo é um cristão e um filho de Deus é um demônio. Porque a aparência é enganosa, disse Paulo. E por isso não podemos julgar as coisas segundo o que vemos aparentemente. Eu anotei algumas escrituras para que você possa ver. São João capítulo 7, verso 24. Diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Não segundo a aparência. 2 Coríntios, o apóstolo São Paulo diz assim, em sua segunda carta, capítulo 5, verso 12. Eu não vou comentar, porque acredito ser suficiente as palavras do apóstolo para te dar esse entendimento. Capítulo 5, verso 12. Paulo diz assim: porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Paulo diz: estou dando a vocês a oportunidade para que vocês se gloriem em nós. Para que tenhais que responder àqueles que se gloriam na aparência e não no coração. Na aparência, eles não podiam se gloriar de Paulo ou dos apóstolos, mas sim na alma, no coração, na revelação. Aleluia! Ainda no capítulo 10 da mesma carta segunda de Paulo aos Coríntios, verso 7, ele diz: olhai para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Se eles julgam somente pela aparência, pelo que ele vê, e acha que ele é cristão, pense duas vezes ao julgar, porque nós também somos cristãos, embora não aparentemos ser, mas somos. Aos Gálatas, logo a carta seguinte do apóstolo São Paulo, seguinte do Coríntios, capítulo 6, verso 12 a 14, Paulo diz assim: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam, nem mesmo eles guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. E a aparência de que são cumpridores da lei, mas nem eles mesmos cumprem a lei. Só querem ter aparência. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aleluia. Colossenses, logo adiante também Paulo fala aos Colossenses no capítulo 2, já advertindo os crentes dos pregadores do cristianismo, de alguns apóstolos que entraram no cristianismo
e para manter uma aparência de santidade, uma aparência de justo, impunha determinadas coisas da lei, doutrina, para que através da aparência da carne, eles pudessem dizer: vê, somos obedecedores da lei, somos crentes. Paulo diz assim no capítulo 2, aos Colossenses, verso 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos. Vê que não falou culto dos demônios. Ninguém vos engane com culto dos anjos. Metendo-se em coisas que não viu, estando debaldes inchados na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivêssemos no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária e humildade, e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum. Não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Tremendo, Paulo. 2 Timóteo, eu acredito que seja uma das escrituras mais duras do apóstolo São Paulo. 2 Timóteo capítulo 3, Paulo fala que nos últimos dias como seriam os religiosos. Não os puladores de carnaval. Não os bebedores dos bailes e boates. Ele está dizendo como seriam os cristãos dos últimos dias. Ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Onde você pensaria que estaria um grupo desse? No Mosec, lá em Viana, numa cadeia de segurança máxima. Você imaginaria um homem desse, que Paulo está dizendo, de paletó e gravata, como pastor, bispo de uma igreja? No cristianismo? E dizendo que é cheio do Espírito Santo? Não, eu nunca diria. Paulo mostrou esse homem por dentro.
depois disse: tendo aparência de piedade, de santo, mas negando a eficácia dela, destes, afasta-te. Aleluia, isso é loucura. Para mim é uma loucura. É por isso que eu quero que você observe que as aparências se enganam. Você tem que ir pela revelação no coração. Você tem que ir quando a palavra vem, se aquela pessoa diz amém. Não importa em que circunstância ela esteja, mas quando vem a palavra de Deus e chega o tempo dela, de Deus chamá-la, ela está pronta para confirmar a voz de Deus com um amém. Então vamos fazer alguns confrontos de pessoas na Bíblia, para nós podermos ver os que são e os que não são, olhando pela aparência. Vamos começar com Marcos 10, verso 17. Marcos 10, verso 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. Desde que eu era menino eu guardo isso. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Ele realmente tinha tudo aquilo, a ponto de Jesus o amar, porque ele estava dizendo a verdade. Tudo que Jesus disse que tinha que fazer, ele diz: desde a minha mocidade eu faço isto. Poxa, era o melhor crente da igreja. Qualquer pastor gostaria de ter um crente desse na igreja. Jesus disse: falta-te uma coisa só. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e depois vem e me segue. Foi direto na ferida dele. Ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis.
seguireis. Então Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Ele tinha muitas riquezas. Pedro tinha tarrafas e redes. Pedro disse: eis que deixamos tudo, mas era tudo que ele tinha. Era o sustento da família, era o sustento dos filhos. E ele disse: Senhor, tudo nós abandonamos e te seguiremos. Um Pedro pescador que possivelmente, quando aquele jovem começou a dizer, Jesus dizer para ele o que deveria fazer para ser salvo, Pedro deve ter saído de fininho, porque não cumpria nem a metade daquilo. Um Mateus, cobrador de imposto, Pedro disse: Senhor, então quem é que pode se salvar? Ele disse: para os homens é impossível, mas a salvação vem de Deus. Vem de Deus. Compare você, aquele homem, aparentemente ele era um filho de Deus. O irmão Brana pegou esse homem e o colocou lá na parábola do rico e do Lázaro. E o profeta disse: aquele rico, aquele moço de qualidade, que Jesus conversou com ele lá, Jesus estava se referindo a ele na parábola do rico e do Lázaro. Por isso ele dizia: pai Abraão. Porque ele achava que era um filho de Deus. E não era. E aqueles ali que não tinham aparência de ser filhos de Deus, eram. Você conhece Lucas 14, a parábola das bodas? A parábola da grande ceia, capítulo 15. Ele disse: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Verso 15. Porém, ele lhes disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já está tudo preparado. Chamou os amigos. E todos a uma começaram a escusar-se. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo, importa-me ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Não posso ir à festa, não posso ir ao culto, não posso ir à igreja, não posso aceitar o convite. Outro disse: casei, portanto não posso ir. Tenho que curtir minha lua de mel. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade. Imagine Cariacica, Serra, Vila Velha, Viana, ou mesmo a Ilha de Vitória. O grande milionário faz uma festa, o rei da cidade, o governador do estado, o prefeito da cidade. Quem ele vai convidar? Políticos, empresários, a elite da sociedade. E assim fez este rei, e cada um deu uma desculpa que não podia ir, mas ele tinha comprado tanta coisa, e a festa estava pronta, e tinha tanta coisa para comer e para beber, e os convidados
não aceitaram o convite. E ele, indignado, então mandou: sai pelas ruas e bairros da cidade. Sai depressa, disse ele, e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Que Deus me ajude a ser um desses, convidado por Ele. Traze-me aqui os pobres, aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, está feito como tu mandaste. Eu fui lá e fiz o que o Senhor mandou. Chamei os pobres, os cegos, os aleijados, os mancos. Está essa cambada toda aí. Só precisa ver que fedor que está aí fora. Está aí, tá. Então disse o Senhor aos servos: sai pelos caminhos e valados, debaixo da ponte, nos becos, nas valas, no meio do mato, pelos caminhos. Sai aí pelo meio do mato, pela estrada, nos caminhos aí, valados, e força-os a entrar, porque a minha casa, para que a minha casa se encha. Aleluia. Por certo, dizendo: mas eles, por certo, não vão querer, convidamos todo mundo, nem todos quiseram vir. Força-os a entrar, prendam-os, amarre-os, traga-os arrastado, mas ponha dentro da minha casa, que eu quero dar a ceia a ele. Pega os aleijados, pega os cegos, os mancos, os pobres, agora pega os dos valados, os mendigos. Amontoa, Senhor, o resto da cambada está toda aí. Ponha-os para dentro, passe pela porta. O profeta disse: havia uma entrada para receber uma veste nupcial. Naquela festa, todos recebiam a mesma veste, para não ser diferente um do outro, para ser todos iguais. Mas quando o mordomo veio para colocar a veste nupcial, a veste do casamento, da grande ceia, está fedendo. Tira essas vestes daí, essa coisa daí, tira esses farrapilhos. Não, isso aqui é meu. Como é que nós vamos fazer? Tem que forçar. Imagine se aquele do valado, debaixo da ponte, que tinha 3, 4, 5 meses, um ano, sem tomar banho, sem pentear cabelo, sem cortar cabelo, sem escovar dente. E eles passaram pela lavagem da água, pela palavra. Eu não sei o que aconteceu, eu imagino, posso imaginar, na hora de lavar aqueles mendigos e caraquentos. Que dificuldade para lavar aqueles mendigos. E eles não sabiam o certo que estava acontecendo. O cego ficava dizendo: o que está vendo, o que está vendo, o que está vendo? Um preocupado com o outro, e aquela gritaria para tomar o banho, vestir a veste. E quando abriu a porta, a outra porta, onde estava a mesa preparada, as iguarias para eles comerem, já entraram correndo para comer aquilo tudo. O dono da festa chega, como ele se sente satisfeito com os convidados. Não, convidados não, foram forçados a entrar. Os convidados não vieram, não honraram o rei. Eram os que foram forçados a entrar. Daí a pouco, tem um fedendo aí. Aí ele está escondidinho no meio dos outros. Olha lá ele.
Nessa hora assim eu passei pelo arranca-caraca, ele também tem que passar. E pegaram ele disse, como é que você entrou aqui, não tendo verso nupcial? Tinha pulado pela janela. É aquele tipo de gente que pensa assim, será que é bom mesmo? Vou dar uma olhadinha lá. Olhou pela janela e disse, gente, que coisa boa. Foi lá para ver o arranca-caraca e disse, Deus me livre passar por isso. Se eu não passar por isso, arranca-caracas, eu não como aquilo. Ele pulou pela janela e fica lá no meio do povo, todos fedorentos. Crente fedorento no meio do povo aí. Sem passar pela lavagem da palavra. Mas eu não quero falar dos crentes fedorentos. Quero falar desse que passou pela lavagem da palavra. Entendeu? Que aceitou ser arrancado as escórias dele. Que ser mudado a natureza dele. E ser colocado ali, diga, coma agora. Isso aqui é alimento para você. Isso aqui é festa minha. Os que não eram, é que eram. E os que eram, não eram. Lucas 18. Verso 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Jesus está falando de crente. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e o outro publicano. Lá da rua. O fariseu era um íntegro. Homem da sinagoga, do templo. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. Não te dou graças porque sou um santo, justo. O publicano deu uma olhada bem para ele assim, pensou assim, ih, rapaz, meus dias não estão tudo atrasado. Não sei nem quando eu jejuei na minha vida. Roubador, ih, rapaz, aquele negócio, eu tenho que devolver aquilo. Ih, foi só olhando o publicano falar. E vai só assim, diminuindo. Porque se você observar, quando você chega perto de um fariseu, o profeta diz de um jactancioso, você fica pequenininho perto dele quando ele começa a falar do amor de Jesus, como ele é um crente, quantos anos de crente ele tem, o que ele faz. Você fica com vergonha. O publicano, porém, estando em pé, o fariseu foi falando, ele foi afastando. De longe, também estando de pé, mas já de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador.
Jesus disse: digo-vos que este publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O fariseu não era, mas o publicano era. Não dava conta de obedecer, mas sabia pedir misericórdia na hora certa. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Jesus. João capítulo 4 conta a história de uma mulher que você pode compará-la com as mulheres religiosas de Samaria. As finas mulheres e damas dos sacerdotes, dos escribas. E Jesus vai ao poço e conversa com aquela mulher. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Galileia e foi outra vez deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pôs-se cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, são inimigos. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens nem como que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Isso é conversa de Jesus com a samaritana, uma mulher no poço. A mulher deve ter parado, olhado para ele e disse: ou é louco, ou é profeta. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Já estava pensando só material. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Essa é a hora. E não tem como escapar de dizer a verdade. A mulher disse: não tenho marido, Senhor. Jesus disse: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. E o que agora você tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ela já tinha passado por 5 maridos, e o que estava com ela agora não era marido dela. Devia ser marido de outra. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta.
Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo isto. Jesus disse, eu que falo contigo, sou esse Messias. Veja que sermão tão tremendo, pregado para uma mulher adúltera, prostituta, na beirada de um poço. Em nenhum outro lugar Jesus pregou uma mensagem tão tremenda assim. Lá vêm os discípulos, vendo Jesus conversando com uma mulher na beirada do poço. E com certeza eles sabiam quem era aquela mulher. Nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Ficou todo mundo quieto. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens da cidade, vinde ver de um homem que disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Quem daria ouvido a ela? Alguns deram. João 8 vocês conhecem também. João capítulo 8. Eu quero encerrar daqui a pouquinho. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, enquanto cada um foi para a sua casa. E pela manhã cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Eles não a acusavam de adultério. Eles invadiram a casa dela e ela foi pega no próprio ato, de dia. Próprio ato adulterando. Eles arrastaram ela e levaram e jogaram perante Jesus e disseram, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Fariseus, saduceus, sacerdotes, sumos sacerdotes, as mulheres finas deles. Isto diziam eles, tentando para que tivesse do que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornou a inclinar e escrevia na terra. Não deu ouvido. Manda apedrejar? Manda. Então aquele dentre vós que está sem pecado, atira a primeira pedra nela, depois o segundo, o terceiro, o quarto. Dizem que ele estava escrevendo o pecado de cada um do que estava ali. E se ele atirasse a pedra, ia revelar para ele o que ele tinha feito. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, até os mais novos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio.
E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Quando Jesus ressuscitou, essa foi a primeira a vê-lo, quando ele ressuscitou, essa mulher adúltera. Podia que a aparência mostrasse o contrário, mas dentro daquela prostituta tinha uma semente de Deus. E quando ela encontrou com Jesus, ela acertou a sua vida com Jesus. Pode que alguém te critique, zombe de você e queira apedrejar você, mas se você se prostrar aos pés de Jesus, ele está ali para te dizer: eu não te condeno. Sabe por quê? Porque ele não pode condenar um filho de Deus, uma filha de Deus. Ele veio para morrer pelos filhos de Deus. Ele veio para morrer pelos pecadores. Por isso ele não podia condenar. Meu Pai Celestial. E Marcos 5, estou encerrando, vou encerrar. E Marcos capítulo 5, pelo amor de Deus, compara essa mulher com as mulheres do círculo de oração. Compare essa mulher com a sociedade de senhoras, a associação das esposas dos ministros. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito maligno, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Compara esse homem com o rico, com o mancebo de qualidade, que também correu para Jesus. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Você mora perto de um cemitério, imagine que já é uma coisa terrível. Ainda mais quando dentro do cemitério mora um homem desse tipo, desse calibre. Um homem que morava nos sepulcros. Cadeias e nenhuma podia prendê-lo. Grilhões e cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E estava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando ele viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Clamando com grande voz, de dentro dele saiu a voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. Ninguém ouviu Jesus falar, Jesus falou: sai desse homem, espírito imundo. Ele começou a clamar e perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Eles queriam ficar por ali, de repente ia achar um outro. E andava ali pastando
no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram. E o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e eles ficaram com medo. Sentadinho perto de Jesus, manso, ninguém o amansava, Jesus o amansou. Enquanto que no moço de qualidade só faltava uma coisa, nesse faltava tudo. Ninguém o amansava, Jesus o amansou. Aleluia. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhes que saíssem dos seus termos. Não queremos uma mensagem como esta. Está doido esse homem? Olha o tipo de crente que ele arranjou. Eles ficaram com medo. Quando viram aquele homem ali, se olhasse para ele, assim, aí pronto, já saía correndo. Sei a natureza dele. Mas não, ele estava ali agora dominado pelo Senhor Jesus Cristo, dominado pelo amor de Deus, pela salvação de Deus. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vá para a tua casa, para os teus parentes, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Quem diria que aquele homem era um filho de Deus? E os sacerdotes não eram, porque Jesus dissera que eles eram filhos do diabo. Comparar um homem daquele com um Anás e um Caifás é loucura de Deus. Anás e Caifás tinham tudo para ser e não eram. Este homem não era. Não tinha nada para ser e era. Estou eu e você. Isto somos nós. Acabe a arrogância, a prepotência. A salvação vem do Senhor. É Ele quem nos salvou pela sua misericórdia, pela sua graça. A Bíblia nos consola nisso, que quando nos mostra que a obra é de Deus, a obra não é nossa, a obra é exclusiva de Deus. Somos salvos incondicionalmente. Não importa o que você esteja fazendo. Não importa. Você pode estar à luz do dia cometendo adultério. Ou estar dentro de um cemitério endemoniado, comendo aquelas coisas nojentas do cemitério. Mas quando você tiver um encontro com esse Jesus, sua vida muda. Sua vida se transforma. Se você é filha de Deus, é filho de Deus, Ele está atrás de você. Ele procura você. É por isso que a Bíblia diz que era necessário ele passar por Samaria, porque Samaria tinha uma samaritana. Era necessário passar por Decápolis, porque ali tinha um gadareno. E era necessário que ele passasse por aqui hoje, através desta palavra, porque aqui está você, aqui está você, aqui está você. E Ele quer você, Ele quer você, Ele quer você, Ele quer você.
E Ele está passando por aqui. E Ele não veio para te condenar. Ele veio para te salvar. Ele não veio para olhar a tua aparência, mas o teu coração. E Ele está aqui dizendo para você: vá e não peques mais. Aproveite tua chance. Ninguém te condenou. Aqui ninguém te condena. Porque todos estão na mesma situação, mesmo barco. Ninguém te condena aqui. Ninguém vai atirar a pedra em você. Você pode vir e ficar aos pés de Jesus e dizer: Senhor, ninguém me condenou. Eu estou aqui assistindo a palavra, eu estou te adorando, ninguém me condenou. E você ouvirá Jesus dizer: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Dê uma oportunidade para você. Dê uma chance para você. Não é para Jesus que você tem que dar chance. Ele não precisa. Mas dê uma chance para o seu coração. Dê uma chance para a sua alma. Tudo que você fez ou faz ainda na carne, aqui perece. Mas dentro de você tem alguma coisa que Ele quer. É o teu coração, é a tua alma. É isto que Ele quer. Se Ele agarrar teu coração, se Ele agarrar tua alma, Ele vai dominar teu corpo, tua natureza, teus pensamentos. Pense nisto. Os que não são, é que são. Não seja nada. Não seja nada. Para que Ele possa fazer alguma coisa para você. Deus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. A graça basta para nós nesta noite.